E a paz do Senhor, que é o irmão Felipe. Vamos meditar na palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas diante de Deus, que é a tudo da vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilato fez a boa confissão. Eu lhe recomendo. Guarde este mandamento imaculado e irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Amém? A gente vê aqui um rico texto, né? Uma rica recomendação do apóstolo Paulo a Timóteo. Eu queria saber como é que é a sua conduta com o dinheiro. Como é que é a sua conduta neste mundo cheio de cobiças, cheio de ambições, todas voltadas para o materialismo. E tudo o que é neste mundo possui aparência, estética, é voltado para a adquisição de bens e possui valores fúteis e vaidosos. Tudo neste mundo está entrelaçado pelo dinheiro, pelo amor às riquezas, pelo amor às posses, pelo amor às aquisições. Tudo neste mundo está enraizado por este mal. E qual é a sua relação? Você está amando? Você vive uma vida de fadiga, de ambição, de angústia, de ansiedade, procurando e correndo atrás disso desde a hora que acorda até a hora que vai dormir? Você se priva de tantas bênçãos que Deus tem para poder tentar alcançar o seu lugar ao sol, né? Mas como deve ser a nossa conduta? O apóstolo, ele estava recomendando a Timóteo. Timóteo era um pastor, né? Um jovem pastor, discípulo, né, de Paulo, que aprendeu com Paulo. E Paulo o deixou responsável, né, por uma congregação, por uma região, uma cidade, e colocou sobre ele essa responsabilidade de pastorear aquele rebanho, de ordenar ali presbíteros, de ordenar ali diáconos, né? Ele ficou ali com aquela autoridade que Paulo tem. A gente vai ver algumas recomendações nessa carta, bem como na carta seguinte, a epístola pastoral. Segundo, a gente vai ver que o apóstolo Paulo mostrou isso para ele, mas fez uma recomendação muito precisa. Olha, não se apega a essas coisas. Não. Vai ver que o versículo 11 vai dizer: você foge disso. Foge do amor ao dinheiro, foge da prostituição, foge das conversas profanas. Tantas coisas que o apóstolo Paulo mandou Timóteo evitar, fugir, se abster. Por ser um homem de Deus, ele deveria ser o exemplo dos fiéis, né? Fuja disso, busque a justiça, seja um homem justo, busque a piedade,
Seja um homem temente a Deus. Busque a fé. Confie verdadeiramente em Jesus Cristo e não se aparte dessa simplicidade de fé. Busque o amor, né? Ame verdadeiramente, sinceramente, né? A perseverança, ou seja, não abandone os princípios da palavra de Deus, não abandone o que você aprendeu, né? E a mansidão, não seja uma pessoa iracunda, não seja uma pessoa pronta a, a querer exercer sua força, o seu poder. Porque quem que é o manso? O manso não é uma pessoa fraca. O manso é alguém que é forte, é alguém que tem poder, que tem capacidade, mas ele resolve domar a sua força, resolve domar a sua capacidade em favor do outro, né? Combata o bom combate da fé. Existe algo que nós devemos combater. Existe uma batalha que nós devemos batalhar e não devemos abrir mão dela. Há muitos combates, há muitas batalhas que os homens estão batalhando, mas uma batalha só é necessária, uma causa só é necessária. É a causa do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, é a causa da sua santa palavra, é a causa da fé no Cristo vivo. Essa é a fé pela qual a gente deve combater, a gente deve levantar a nossa bandeira, é a qual nós devemos defender a nossa fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. Nós ainda não vivemos a vida eterna, mas já podemos viver como se vivêssemos nela. E se vivemos como vivemos nela, então os valores da eternidade precisam ser também os nossos valores. O alvo da eternidade também tem que ser o nosso. Nós não devemos viver com nessa terra, nessa era presente, como se vivêssemos nessa terra, nessa era presente, mas como se vivêssemos na era futura, sabendo que o nosso Senhor está conosco e que o nosso galardão é garantido e que a eternidade nos já manifesta, porque o Senhor nos deu, né? Diante de Deus, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilato fez boa confissão, e eu lhe recomendo. Ou seja, Paulo recomendava Timóteo diante de Deus e de Jesus Cristo, né? Olha, eu te recomendo diante de Deus, eu faço menção de você, eu oro por você, né? Preste um bom testemunho diante deles, diante de Deus, ok? Esse texto tem muito mais coisa que você possa ler, mais coisa que você possa pensar e refletir. Reflite. Eu sei que o Senhor há de falar muito com você, mas pense bem. Você está se acabando por causa das aquisições, das posses, da cobiça deste mundo? Ou você está fugindo disso e procurando a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão? Medite mais, fique com Deus. Deixe o seu like, compartilha, ajude-nos a divulgar, né, a mensagem da palavra de Deus. A paz do Senhor.